Olá, tudo bem? Estamos aqui de novo, né? Eu dei a primeira aula do projeto, sou a professora Luciene, sou professora aqui do Gabarito. E hoje, o nosso intuito é, na verdade, dar um fechamento, né? Um encaminhamento aí para as nossas aulas. E por conta disso, o que nós vamos trabalhar é um pouco da correção mesmo da redação do Enem. Então, eu vou compartilhar dois materiais, na verdade, eu vou utilizar hoje. Eu acredito que a maioria, ou né, todos que vão nos acompanhar, devem ter tido já contato, que é a cartilha do participante, que foi divulgada na última semana pelo INEP. Na verdade, quando a gente fala né, da redação do Enem, muitos são os materiais que professores aí né, publicam, muita informação se acha na internet, inclusive no Instagram, mas o único material que é oficial sobre o Enem é a cartilha. Então, todos os anos nós esperamos aí um tanto ansiosos né, por essa cartilha. E normalmente ela só é divulgada em outubro, muito próximo já da prova, né? Então eu imagino que a maioria deve ter tido algum contato com ela. E eu vou utilizar rapidinho, só para a gente voltar assim nas competências, no que é avaliado, para que a gente possa entender melhor quais são as expectativas da banca, né? O que essa banca deseja mesmo da redação. Então, até agora nós falamos né, sobre cada parte do texto, o professor Stephanie falou a respeito de temas, e a gente junta sempre a abordagem temática com a questão assim formal mesmo do texto, do gênero textual que a gente chama de texto dissertativo argumentativo. Né? E é importante a gente conhecer parte dessa correção, né, das expectativas, para entender o que mais eu preciso fazer para atingir aquilo que a banca espera do meu texto. E, claro, né, não é tão difícil assim. Na verdade, o que a banca vai avaliar são as competências que todos precisariam ter desenvolvido aí ao longo do ensino, de toda a formação, né? Mas principalmente no ensino médio, pensando o quanto nós precisamos desenvolver o nosso raciocínio num texto né, formal, bem organizado. Então, a cartilha é onde a banca coloca exatamente né, o que espera de cada redação. Então, a correção do Enem, ela é feita em 5 competências. 4 delas são critérios de correção de qualquer prova. Então, se pensar assim nos vestibulares, né, nós vamos ter sempre os 4 primeiros critérios, muitas vezes assim só divididos de forma um pouquinho diferente, mas são critérios de correção para qualquer prova. Por quê? Porque a primeira competência vai dizer respeito aos conhecimentos linguísticos, e eu já estou compartilhando a cartilha, mas eu vou passar para frente, né, para a gente ir lá para a matriz de referência e lembrar dessas competências, tá? Então, da primeira até a 4 é a comum. Primeira competência, deixa eu mostrar aqui enquanto eu falo, para que a gente não se perca. Competência 1, aquela que diz respeito ao domínio da modalidade escrita da língua portuguesa, ou seja, todos os conhecimentos gramaticais, mas também de vocabulário, de organização das frases, né, dos períodos ao longo do texto. A segunda competência diz respeito a 3 coisas fundamentais. Ela vai avaliar se o estudante conseguiu perceber a proposta de redação, entender sobre o que ele precisa realmente discutir no texto, então, se há uma abordagem temática completa. Se, segundo aspecto, o estudante realmente usa a estrutura completa do texto dissertativo argumentativo, ou seja, né, introdução, desenvolvimento e conclusão. E terceiro, os repertórios. Por isso que diz aqui da compreensão da proposta de redação, da aplicação dos conceitos das várias áreas de conhecimento e os limites estruturais. Né? Então, são as 3 coisas que essa segunda competência vai avaliar. A terceira, eu vou chegar mais para frente, porque aí vai falar aqui, né, do que é a abordagem do tema por completo. Depois a gente volta nisso, tá? Estou passando um tanto rapidinho. Mas a terceira competência diz respeito à argumentação,
as ideias que vão ser desenvolvidas ao longo do texto e ao fato de que é necessário também que se desenvolva as ideias e se faça um projeto de texto. Então, antes de escrever a redação, a gente já organiza, e falei sobre isso na primeira aula, né? A gente organiza assim um esquema do que eu quero abordar em cada parágrafo do texto. Então, aquele projeto de texto sobre o qual já tínhamos falado é avaliado aqui. Terceira competência. Então, a terceira, basicamente, projeto de texto e o desenvolvimento das ideias. A quarta competência, vou colocar lá para baixo rapidinho, vai avaliar os mecanismos necessários para a construção da argumentação. O que é isso? Uso de conectivos, as substituições de palavras, porque o tempo todo, né, a gente volta lá naquelas palavras-chave que já apareceram desde a introdução do texto. Então, a quarta competência avalia isso. Essas quatro competências, elas vão ser avaliadas em qualquer texto, porque todo texto que você fizer em vestibular, ou depois na sua vida em concurso, sempre vai avaliar esses que são aspectos assim mais formais do texto, no que diz respeito à linguagem, estrutura, coesão, e do tema, das ideias, do conhecimento que você está desenvolvendo no seu texto, quando a gente pensa aí, né, em parte da segunda, parte da terceira competência. O que é específico do Enem é a quinta. Então, a última competência, né, é aquela que vai avaliar se você consegue apresentar uma proposta de intervenção. Por quê? No Enem, o que se espera é que o estudante realmente consiga perceber que há um problema que precisa ser solucionado e apresente formas de contribuir com a sociedade. Boa noite, Augusto. Se tiver qualquer dúvida, quiser falar, eu estou vendo aqui, tá? No chat, ou quiser abrir também para falar, tá? O áudio. Estou aqui, a gente vai interagindo. Então, comecei me voltando aí para as competências. Por quê? Porque o nosso objetivo hoje é a gente perceber como é que isso vai funcionar na redação. O que os corretores esperam de cada parte do meu texto? Claro, o texto como um todo, que demonstre que eu tenho domínio, né, da linguagem, que eu saiba trabalhar com esse formato do texto, que é a dissertação, mas também que eu consiga abordar de maneira coerente o tema, problematizando e indicando solução. Um básico, assim, né? O geral é isso. Então, tudo isso vai ser avaliado na redação. E muitas vezes, quando a gente fala dessas expectativas, não fica tão claro, né? A gente olha e fala assim, nossa, como é que eu vou fazer isso na minha redação? Então, já tínhamos comentado na primeira aula que há um esquema mesmo da redação do Enem, que é necessário que o estudante domine. Um esquema que não... isso eu falei na primeira aula, e tenho certeza que o Stephanie também reforçou, que a gente não trabalha com repertórios fixos, né, ou com as mesmas palavras que eu vou utilizar sempre naquele mesmo lugar do meu texto. Não é isso. Mas a gente perceber que tem um esquema que diz respeito a um raciocínio lógico. Então, na introdução, eu apresento as ideias, no desenvolvimento, eu dou sequência, desenvolvendo bem as ideias do meu texto, mantendo, né, a argumentação, problematizando, e ao final do texto eu preciso dar um fechamento e indicar a intervenção. Esse é o esquemão. Como é que eu vou organizar as ideias em cada parágrafo? Eu também consigo treinar de forma a ter uma sequência mesmo de ideias em cada parágrafo do texto, que me ajude a organizar, né? Porque quando a gente pega a proposta de redação, normalmente, né, a gente lê a proposta e já vai pensar assim, ai meu Deus, eu tenho tanto conhecimento sobre esse tema, como é que eu vou organizar? Eu quero dizer tanta coisa, né? Então é necessário que a gente siga uma organização que vai nos ajudar a ter um bom desempenho em cada uma daquelas competências. Para que a gente consiga perceber isso num modelo, né, um exemplo de texto bem avaliado, eu escolhi essa aqui é a 7ª redação da cartilha, porque eu comecei mostrando a cartilha, mas só a parte das competências, dos critérios. No final da cartilha,
dessa vez vieram 10 redações. Tem a proposta de redação e depois 10 redações que são exemplos, então, todas elas redações que receberam nota total. Entre aquelas 60, se não me engano, 65, né, redações nota 1000 do ano passado, foi uma quantidade um pouco maior, 10 estão na cartilha. Eu aconselho que vocês deem uma lida, pelo menos, nas outras redações, ou em algumas delas, né? Principalmente quem tiver maior dificuldade. Porque quando a gente pratica a escrita da redação, claro que os corretores vão marcando, né, para o que você precisa melhorar, mas às vezes a gente tem dificuldade, né? O que eu faço para conseguir superar esse problema? Então, às vezes, por exemplo, um conectivo que está equivocado, ou às vezes até da organização do parágrafo. Às vezes o corretor fala para você assim, né? Olha, está confuso. Então, como é que eu organizo? Ao ler as redações de outras pessoas, isso vai ajudar que você perceba, olha, isso aqui que a pessoa fez, eu consigo fazer no meu texto também, e às vezes rapidinho você resolve aí um problema da sua redação, né? Pensando que você já tem a base do texto, né? Que você está estudando aí o tempo todo para o Enem, e muitas vezes aí você vê o texto, a redação nota 1000 e tem uma percepção melhor, né? Nossa, isso aqui que a pessoa fez eu também posso fazer, também consigo resolver no meu texto. Então, o objetivo nosso hoje é analisar uma redação para que depois, se você for, né, seguir aí o meu conselho e ler mais alguns textos, você possa fazer uma análise. Não é ler por ler, não. É fazer mais ou menos a análise que eu vou fazer aqui junto com vocês para servir mesmo, né, como um exemplo para você. Então, essa é a redação. Olha, eu vou só mostrar lá no embaixo, porque eu coloquei o texto dividido em parágrafos. A gente vai ler cada parágrafo e comentar. O material ficou bonitinho, tem até uma estrelinha aí no final para você conseguir gravar melhor o que o Enem exige. E tá lá embaixo, tá? A referência é a redação nota 1000, então, da Mariane Clementino, a de número 7, tá? E se você não abriu ainda a cartilha, tá aí, inclusive, o site onde o INEP divulgou esse material. Bom, por que eu escolhi essa redação? Dois motivos principais. Primeiro, que é um texto relativamente simples da gente entender, né? Não é uma redação daquelas. Tem algumas que a gente bate o olho e fala assim: nossa, a letra dessa pessoa é uma formiguinha, porque escreveu muito. E às vezes você não consegue escrever tanto, até pelo tamanho da letra, né? A gente sempre fala uma letra mediana. Essa aqui é um texto que deve ter dado umas 28 linhas, sem uma letra tão miudinha. É um pouco mais objetivo, né? Segundo, olha, eu já achei interessante que começa com uma série que eu sei que muita gente ainda assiste, é considerada um clássico, que é Grey's Anatomy. Então a pessoa começa dizendo assim: a série estadunidense Grey's Anatomy retrata o cotidiano e as intempéries enfrentadas por um grupo de médicos em Seattle. Dentre essas, a protagonista Meredith sofre com o distanciamento de seus amigos após precisar abdicar de sua carreira de cirurgiã para cuidar de seus filhos e de sua casa, uma vez que seu marido não estava disposto a fazer o mesmo. Fora da ficção, o cenário não é muito diferente, tendo em vista os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Isso ocorre devido à carência de conhecimento da população e à ineficiência estatal no que se refere ao tema. Bom, eu dividi aqui a redação, né, parágrafos assim separados, para que a gente vá conversando aí, identificando a análise das competências, a avaliação das competências no texto. Primeira coisa que eu vou comentar é que nesse material não tem nada da primeira competência. Por quê? Porque a pessoa tirou total na C1, claro, e nesse caso sem ter nenhum erro de gramática. Uma redação é avaliada, né, com 200 pontos, pode ter equívoco, no máximo 2 desvios. Erro, sabe? Esqueceu uma vírgula, uma crase, um acento errado. Pode ter 2 desses equívocos, até 2 ainda é total. Também pode acontecer de ter um erro de sintaxe, ou seja, de estrutura da frase. Uma frase que parece que não ficou completa,
né? Ou às vezes a gente coloca um ponto onde deveria ser só uma vírgula, dividiu errado ali o período. Esse é um erro de sintaxe. Essa aqui não tem erro nenhum. Não adianta nem a gente procurar, porque a banca coloca lá no comentário da redação que não tinha mesmo equívoco. Então, C1 a gente já matou. No que diz respeito a C2, a segunda competência, essa é a introdução. Você conseguiu perceber a apresentação do tema? Ah, de cara, né? A pessoa começou ali com um repertório que já traz parte do tema embutido nele. Né? Então, eu coloquei aí da competência 2, a gente vai avaliar a estrutura, abordagem do tema. O tema está colocado na introdução? Tá, porque fala aí do enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Então, lembrando, né, o Enem de 2023 era exatamente essa frase temática. O que mais você vai avaliar? Repertório. Coloquei aí até coloridinho a questão do repertório, porque o que o Enem chama de repertório sociocultural são seus conhecimentos, né, conceitos, referências, obras, como aqui a série, citações de pensadores, né, informações sempre que precisam extrapolar os textos motivadores. Por quê? Porque se a redação ficar presa aos textos motivadores, ela vai atingir no máximo 120 pontos na segunda competência. Então, nível 3. Para que eu chegue a 200, eu tenho que ter repertório meu e colocado de maneira produtiva, ou seja, que realmente esteja relacionado ao que eu quero discutir. A gente diz ainda que os repertórios são de dois tipos: intertextuais, ou seja, quando eu utilizo de referências a outro texto. Que texto? Pode ser uma série, a série é um texto, um filme é um texto, uma obra literária é um texto possível, uma música é um texto que eu posso utilizar, né, na minha redação, posso fazer referência a ele. Então, isso são as intertextualidades. Se, por outro lado, eu utilizar de um conceito de uma área do conhecimento, por exemplo, nessa tarde, os alunos do terceiro ano aqui de Berlândia, estavam fazendo uma redação sobre o uso de cigarros eletrônicos. Aí alguém falou assim, eu vou falar sobre o vício, vou colocar aqui a questão biológica, como é que funciona, né? Como é que a nicotina funciona no nosso organismo e desencadeia aí a dependência. Se utilizar de um conceito da biologia, né, um processo da biologia, eu tenho uma interdisciplinaridade. Então, são os repertórios possíveis da minha redação. Lembra que nós falamos na primeira aula, eu tenho certeza que o Stephanie também bateu nessa tecla. Os repertórios, os melhores repertórios, são aqueles próximos do que eu quero discutir. Então, a pessoa apresentou aqui Grey's Anatomy, aquela série médica, colocou no primeiro período, né, que mostra o cotidiano, as intempéries de médicos. Primeiro período, primeira frase, eu olho e falo assim, e daí? O que isso tem a ver, né, com o tema? Aí ela completa. Entre esses médicos, a protagonista, né, sofre com o distanciamento de seus amigos. Eu vou sublinhar isso aqui, porque distanciamento de seus amigos vai ser algo que eu já vou entender como referência a que parte do tema? A invisibilidade. A invisibilidade, né, das mulheres, das cuidadoras, esse distanciamento eu posso já entender até como invisibilidade. Após precisar abdicar de sua carreira de cirurgiã para cuidar de seus filhos e de sua casa. Pronto, eu tenho uma mulher executando o trabalho de cuidado. Perfeito. O repertório já olha só, eu vou completar ali embaixo. Legitimado, acho que vai dar certo a gente escrever aqui, O que é um repertório legitimado? Aquele que é comprovado por uma área do conhecimento, né? Ou eu posso dizer que é comprovado aqui, porque disponibilizado por emissora de TV, né? Nesse caso de streaming, principalmente. Grey's Anatomy também já apareceu em TV aberta, né? Então, é uma obra mesmo. Quando eu tenho uma obra divulgada, eu tenho o que eu chamo de um repertório legitimado.
no Enem, o corretor vai avaliar sempre o seguinte: o estudante faz uso de repertório? Normalmente faz, de algum tipo de repertório a gente vai colocar. Só que esse repertório, ele pode ser dos textos motivadores, tem estudante menos preparado, né, com mais dificuldade, que muitas vezes fica preso ao texto motivador, para atingir no máximo o nível 3. Ah, não, o estudante usa de repertório dele. Ah, mas é um repertório que é senso comum. Ah, o que, que seria senso comum? Qualquer discussão, qualquer informação que seria assim, não é errada, mas que é amplamente difundida, que não precise de uma comprovação, ou não tenha comprovação. Então, por exemplo, quando as pessoas falam que os jovens são o futuro da nação, você vai falar assim, essa ideia é correta, né? Porque são as novas gerações, beleza. Só que isso é senso comum. Qualquer pessoa na rua falaria isso. Para eu extrapolar o senso comum, para que eu tenha um repertório legitimado, eu vou me pautar então em algo que seja comprovado. Uma obra, aí você coloca, né, no caso da educação, por exemplo, coloca lá uma frase de um pensador a respeito da importância da educação, etc. E esses são repertórios legitimados. Beleza? Esse repertório legitimado, comprovado daqui Grey's Anatomy, ele é pertinente ao tema? Ou seja, ele está relacionado ao tema? Sim, então aqui eu tenho. Por que ele tá. Que eu vou dizer que ele é pertinente? Relação da personagem cuidadora. Então, a personagem que abandona, né, a carreira de cirurgiã para esse cuidado e fica aí distante, né, dos seus amigos, dos seus companheiros de profissão. Então, tem a relação da personagem aí com esse fato, a questão da mulher que se torna invisível. Beleza? Escrevi desse jeito aí para ser rapidinho, né? Mas a gente percebe ali que ao apresentar o repertório, eu tenho os elementos já da proposta. Esse repertório produtivo, ele vai ser produtivo quando se relaciona com a tese, com o que vai ser debatido na sequência. Até agora a gente olha assim, vamos ver ali qual que é a tese? A tese vai estar na sequência, ó. Fora da ficção, outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, ó, fora da ficção, ou análogo à ficção, paralelo à ficção, para mostrar o seguinte, o repertório ficcional, mas o cenário da realidade não é muito diferente. Estou comparando. Quando eu pego ficção, principalmente nesse caso, se faz uma comparação. Então, ao comparar, eu estou tornando aí também esse repertório produtivo, tá? Relação com a tese, também uma relação de comparação aí com a realidade que vai ser discutida. Então, não é muito diferente, tendo em vista os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Esse é o tema agora, a frase temática até inteira. E aí a pessoa vai completar com a tese. Isso ocorre devido a... Quando eu uso devido a, eu já estou mostrando que eu vou indicar as causas. Carência de conhecimento da população e ineficiência estatal no que se refere ao tema. Vou colocar aqui númerozinho. Carência de conhecimento da população, número 1, primeira parte da tese, primeira ideia que eu vou discutir. Ineficiência estatal, segunda ideia. Então, seria o segundo argumento, a segunda ideia para eu discutir no meu texto. Lembrando lá da nossa primeira aula, projeto de texto, na mesma ordem eu vou desenvolver essas ideias que eu apresentei na introdução. Beleza? Só um detalhe, quando eu coloquei em destaque ali o fora da ficção, né? Depois o devido a, tem ainda o tendo em vista, são todos conectivos. Eles vão nos ajudar também na quarta competência, que vai estar logo ali embaixo, tá? Para a gente comentar. Sobre projeto de texto, olha, então nem preciso chegar para cá, né? Você já acompanhou comigo que foi colocado o tema, palavras do tema já junto do repertório, depois foi completado ali, quando faz essa relação de que fora da ficção, né, também a invisibilidade no Brasil dessas mulheres é um fato, e a tese, comentamos ali. Qual que é o tipo de tese? Tese baseada em causas. Lembra que tínhamos falado que
Grande parte das redações do Enem colocam como tese as causas do problema. Algumas até trazem uma causa e uma consequência, né? Ou coloca, por exemplo, os agentes. Lembra lá da nossa primeira aula? Tínhamos mostrado, inclusive, exemplo disso. Então, o tipo de tese aqui é aquela baseada em causas. Tranquilo? Bom, se faltar alguma coisa, se tiver dúvida, se estiver falando rápido, fala aí para mim no chat. Vamos continuar então? Criou expectativa em nós de continuar essa ideia de trabalhar a primeira parte da tese, carência de conhecimento da população. Aí a pessoa continua. Em primeira análise, observa-se a ignorância como agravante da problemática. Primeira frase aí, ó, mais curtinha. Observa-se a ignorância como agravante da problemática. A ignorância, vou colocar aqui o número 1, a ignorância está voltada para a carência de conhecimento. Ignorar é não conhecer, certo? Esse primeiro período é o que nós chamamos de tópico frasal. É a primeira frase, eu estou apresentando a ideia do parágrafo, que eu vou discutir no parágrafo. Aí começa a desenvolver. Até meados do século XX, quando os direitos femininos não estavam completamente assegurados, a mentalidade social estava relacionada à divisão de trabalho por gênero, em que os serviços da esfera pública, realizados fora de casa, eram de dominância masculina. Os domésticos estavam destinados às mulheres. De propósito, eu tirei os conectivos, 3 conectivos desse parágrafo, para que eu chamasse a sua atenção sobre a coesão textual. Claro que todas as competências são avaliadas, né, em todo o texto, em todos os parágrafos. Eu só fiz dessa forma, chamar atenção aí para a coesão nesse parágrafo, para a gente focar um pouco mais a atenção, tá? A gente vai completar, mas depois no outro parágrafo eu comento, falei ali na introdução também que tinha, tá? Mas só para você prestar um pouco mais de atenção. Então, aqui, os serviços da esfera pública realizados fora de casa eram de dominância masculina. Aí, o que eu vou colocar aqui? Enquanto, fazer a comparação, os domésticos estavam destinados às mulheres. Enquanto, tá ali no nosso quadro, eu vou marcar, tem 3 lacunas e 5 conectivos. Para tentar dar uma misturada aí, para você escolher, né? Tem um pouquinho de dificuldade de escolher qual conectivo adequado. Então, enquanto. Se não fosse o enquanto, o que seria? Poderia ser ao mesmo tempo que os domésticos estavam destinados às mulheres, paralelamente os domésticos estavam destinados às mulheres. Então, seriam todas possibilidades para mostrar essa relação. Beleza? Bom, aí tem outro conectivo. Tendo por base o filósofo alemão Immanuel Kant, o qual aponta a necessidade de educação para a mudança de comportamento e de mentalidade dos indivíduos, o cenário atual é de permanência da invisibilidade do trabalho de cuidado, a ausência de ações educativas para reverter o quadro. Então, vamos lá. Eu vou usar aqui o assim, que eu vou dando já um fechamento aí para as ideias. Então, assim, tendo por base o Kant, o cenário atual é de permanência. Então, por isso que eu vou considerar o assim, né? Eu vou fechar ali o cenário atual de permanência da invisibilidade. Retomei lá a ideia da problemática, que está ali no início do parágrafo e que foi apresentada na introdução. Aqui, o que eu posso colocar? Vamos ver. Embora, ademais, não cabe isso. Haja vista a ausência de ações educativas para reverter o quadro. Então, vou tirar aqui, né? Usei o haja vista e usei o assim. Beleza, os 3 conectivos. Haja vista a ausência de ações, o que eu quero também chamar a sua atenção? Ausência de ações educativas. Ações educativas, olha, se refere lá à ignorância, né? A falta de conhecimento. Por que eu estou chamando atenção para isso? Tá vendo aqui embaixo? Eu coloquei também para a gente completar. Complete com os conectivos, então nós já fizemos. Depois esquematize abaixo a organização desse parágrafo de desenvolvimento da redação. Como é que eu posso aqui sinalizar então esse parágrafo? Eu vou pegar lá da redação nota 1000, lá da cartilha, deixa eu achar ali, a página 53.
Só para copiar, para eu não digitar tudo, não ficar aqui cansativo para a gente, pode ser? Vamos lá, tá aí a redação inteira. Eu vou copiar aqui dividindo. Primeiro período é o que chamei aqui de número 1. Dá para acompanhar assim quando eu mudo de um arquivo para o outro? Acho que vai dar, né? Então, número 1, eu estou chamando aqui a introdução desse parágrafo. Beleza? O número 2, o que eu quero que você perceba? Que é quando começa o desenvolvimento do parágrafo. Então, a pessoa coloca ali, né, estudante, até meados do século XX, traz essa ideia, né, de que era tudo muito rígido, né, o trabalho de homens e mulheres. Então, aqui a segunda ideia. Ah, vai ficar grande aqui, deixa eu ver como é que eu faço. Vai sumir ali, porque vai para a segunda página. Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar colocar aqui, depois eu organizo e mando o arquivo completinho para que vocês estudem, pode ser? Então, o número 2 seria esse começo aí de desenvolvimento da ideia. Então, começou a falar desses trabalhos muito bem definidos, delimitados. Acho que agora vai dar certo. Isso. O número 3, eu vou chamar de número 3, quando se coloca ali o repertório, a referência ao Kant, tendo por base o filósofo Kant, né, o qual aponta a necessidade de educação para a mudança de comportamento. Ah, então quer dizer, tem pouca educação, né, tem pouco conteúdo voltado para se superar. Aí, ficou direitinho. Número 3, então. Tendo por base o filósofo alemão, coloquei o repertório para trazer um embasamento. Olha, não pode ficar no senso comum. Então, eu trouxe aí o repertório para embasar a minha argumentação. E houve um fechamento. O número 4, que eu queria que você identificasse, esse fechamento que tínhamos lido. O cenário é de permanência da invisibilidade desse trabalho. Número 4 é isso. Quando você lê dessa forma, você percebe o que a gente chama de um raciocínio redondinho. Eu começo a desenvolver, apresento, começo a desenvolver, desenvolvo a ideia, trago o repertório e fecho o parágrafo. Beleza? Eu coloquei de uma maneira um pouquinho diferente aqui no terceiro parágrafo. Nossa, o nosso tempo também corre, né? Aqui eu coloquei para o terceiro parágrafo até aí as setinhas formando um círculo. Na verdade, só uma forma diferente de representar. No primeiro ali pontuando, numerando 1, 2, 3 e 4. E agora aqui com esse círculo, para você entender também que os parágrafos devem se organizar de maneira semelhante. Eu começo, apresento o que eu quero discutir no parágrafo, desenvolvo essa ideia, trago explicação, trago exemplos, trago embasamento, às vezes de um pensador. Depois, fecho o meu raciocínio, normalmente voltando no tópico frasal do parágrafo. Por isso que se voltou no número 4, ali nas ações educativas, ausência de ações educativas. Eu vou só dar uma orientação também. Normalmente é melhor, no lugar de ausência de ações, colocar assim, que são a fragilidade das ações ou as poucas ações, precárias ações, porque não dá para a gente falar que tem ausência, né? As escolas, por exemplo, têm buscado também tratar desse assunto, né, da desigualdade de gênero. Só tomar cuidado, né, para colocar na sua redação. Nada é feito? Não. Um pouco é feito, mas ainda não atinge os objetivos, né? Então, só toma cuidado. Aí você vai me falar assim, Luciene, mas é uma redação nota 1000. Mas assim, a gente pode tomar cuidado porque, às vezes, né, você generaliza e pode ser penalizado na terceira competência. Às vezes, junta assim, uma ideia que não está tão boa, junto com um equívoco desse, o corretor pode tirar nota. Não é à toa que uma discrepância de um nível em qualquer competência aceitável, você fica com a média, né? Ah, o corretor achou que eu estou sendo muito radical aqui. Então, cuidado, porque não é ausência de ações, mas em número inferior ao que precisa, né? Ou mal elaboradas, ou poucas ações. Vamos para o terceiro parágrafo?
Bom, lembrando, para quem entrou, a gente já tinha lido a introdução, estou voltando lá, ó. Na introdução, a nossa tese era: isso ocorre devido à carência de conhecimento da população e à ineficiência estatal. Primeiro parágrafo de desenvolvimento, falamos de carência de conhecimento, falta de uma educação voltada para superar essa desigualdade, essa invisibilidade. Segundo, ineficiência estatal. Vamos continuar? Ademais, é válido ressaltar a inércia governamental a respeito da temática. Primeira frase, gente, ela é sempre mais curtinha. Vou chamar a atenção de vocês para ela e para o início desse parágrafo. Ademais, tínhamos falado já sobre coesão textual, lembra ali no outro parágrafo? Esse terceiro parágrafo e a conclusão, obrigatoriamente, vão ter conectivos. Então, tem ali o ademais, olha lá na conclusão comigo. Portanto, para eu tirar total na quarta competência, eu tenho que ter dois conectivos dos que a gente chama de operadores argumentativos, ou seja, que orientam aí a nossa argumentação. Segundo parágrafo de desenvolvimento, eu estou usando o ademais, que significa adição, para mostrar que é o segundo argumento. Lá na conclusão, portanto, por quê? Porque aí eu relaciono, né, tudo que eu falei no meu texto para dar a ideia de conclusão. Então, esses conectivos são obrigatórios. Ah, eu vou usar sempre o mesmo, então vai ser ademais, vai ser portanto? Não. Você pode usar aí, além disso, né, outra ideia de adição, ou se você fizer uma tese que seja assim, uma causa e uma consequência, esse segundo parágrafo de desenvolvimento você começaria com por conseguinte, que indica consequência. Lembra que falamos, né, que não é um modelo rígido? Por quê? Porque se eu mudar a ideia, a relação entre elas, eu vou mudar também esse conectivo. Então, atenção a isso, tá? Na conclusão, posso usar sempre portanto? Posso. Ou quiser usar o logo, o assim, todos eles indicam conclusão. Beleza? Eu devo também evitar repetição. O assim, nós vimos que completava ali outro parágrafo. Voltando aqui atrás, tem ali o assim, não é? O assim é conclusivo. Então, chegou na conclusão, a estudante usou portanto. Beleza, está mostrando a mesma relação com conectivos diferentes. Isso é fundamental também para tirar total na C4. Vamos lá. Ademais, é válido ressaltar a inércia governamental. Inércia governamental, eu vou de novo colocar o númerozinho para você me acompanhar melhor. Número 2, segunda parte da tese. Assim como abordado na produção Grey's Anatomy, mesmo com a crescente inserção das mulheres no mercado de trabalho, faz-se necessária a adoção de medidas que regulamentem os trabalhos de cuidado realizados pelas mulheres no Brasil, a fim de que haja equidade entre gêneros e a valorização dos indivíduos. Aí você vai me falar assim, Luciene, mas a pessoa voltou aí no repertório do Grey's Anatomy. Voltou, não é muito comum isso, mas ela procura, né, fazer essa relação. Então, o que foi abordado lá em Grey's Anatomy? Até coloquei aqui qual que é a relação com o que ela está defendendo aqui, né? A questão da inserção das mulheres no mercado de trabalho, mas a questão também dos trabalhos de cuidado realizados. Então, o que é mostrado lá? Então, ela procura fazer aqui uma relação, deixa eu digitei errado, relação entre a personagem, né, que deixa o trabalho formal para se dedicar ao cuidado, e as trabalhadoras, né, as mulheres, as cuidadoras da realidade, que precisam de uma proteção. Essa proteção, então, por parte do Estado, é o que chama de medidas que regulamentem esses trabalhos. Tá? Então, essa relação a pessoa procura fazer. Eu posso retomar, assim, repertório? Posso. O mais comum é que se utilize do repertório da introdução lá na conclusão, no finalzinho, né? Então, é o que aparece em várias redações. Então, muitas vezes, assim, quer dizer, para se evitar o que é mostrado em determinada obra, né? Então, normalmente lá na conclusão. Mas aqui ficou interessante que retoma esse exemplo. E aí, na sequência, eu ainda tenho um outro repertório. Entretanto, em consonância com o filósofo Darcy Ribeiro, vou colocar aí, ó, gente, entretanto, indica uma oposição. Em consonância com o filósofo Darcy Ribeiro, eu tenho outro repertório.
As leis nacionais são robustas em teoria, mas ineficientes na prática, demonstrando a fragilidade do Estado brasileiro e a consequente persistência do problema no país. Fragilidade do Estado, está retomando lá o início do meu parágrafo. Lembra do raciocínio, então, redondinho que eu falei aqui que você vai seguir? Então, eu tenho aqui tópico frasal. Para ser mais rapidinho, eu não vou copiar, e até para caber aqui, tá? Vou só colocar a indicação dessa forma. Tópico frasal, início do desenvolvimento da ideia, nesse caso aí, relacionando inclusive com Grey's Anatomy. Aqui o repertório do Darcy Ribeiro e o que ele fala sobre as leis, né? Bonitas na teoria, mas na prática ineficientes, frágeis, né? Para mostrar, então, a fragilidade do Estado. Então, fechamento com retomada do tópico frasal. Beleza? Deu para entender o que a gente chamou, então, de raciocínio redondinho? Na verdade, o que acontece em cada parágrafo de desenvolvimento é semelhante à estrutura que a gente está vendo macro do texto todo. Introdução, que apresenta as ideias, desenvolvimento dessas ideias e fechamento, conclusão. Então, isso vai ser a estrutura também de cada parágrafo. Porque aí você está lendo comigo, você deve perceber, nossa, as ideias parece que casam, né? Fazem sentido, então segue um raciocínio que a gente vai acompanhando, porque ele flui, né? Então, é isso que se espera também na sua redação. Então, para atingir a nota 1000, né, a gente precisa organizar. Esses dois parágrafos têm 3 períodos. Tem outras redações que têm até 4 períodos, às vezes eu estou separando aqui em 4 ideias, muitas vezes coloco essas ideias em períodos diferentes, são formas diferentes, tá? De organizar, de fazer os períodos. Sobre os conectivos, só para fechar, coloquei o entretanto, né? Por que eu coloquei o entretanto em destaque? Vou colocar aqui o a fim de, também é conectivo. Lá tinha no início ali o assim como, comparativo, porque o corretor do Enem, ele espera encontrar em cada parágrafo do seu texto um repertório entre períodos, nesse aqui o entretanto, no parágrafo anterior era o assim, e também conectivo dentro dos períodos. O a fim de está juntando uma oração à outra, né? Assim como lá também, o mesmo ali, mesmo com a crescente inserção, também são todos conectivos, e aí você demonstra para o corretor, né, que consegue utilizar bem esses conectivos, indicando a relação exata e de maneira a diversificá-los. Tranquilo? Bom, temos que encerrar aí na conclusão do texto na intervenção. Quinta competência específica do Enem vai avaliar sua intervenção. Ah, mas a conclusão não é avaliada só nessa competência não, hein? E lembra que se tiver erro de gramática, eu vou perder na C1. Se eu não conseguir fechar as ideias, eu vou perder na C2 por conta da estrutura. Se eu não solucionar os problemas, eu posso perder na C3, porque eu estou deixando o problema sem solução. Então, olha, atenção, viu? A conclusão ela tem que servir para tudo isso. Fechar meu raciocínio, da proposta de intervenção que resolva tudo que eu problematizei. E, claro, né, usar de conectivos. E normalmente usamos muito conectivo para apresentar os elementos. Quais são os elementos da intervenção? Ação, agente, meio, efeito e detalhamento. Usei a estrela, a ponta aí, né, superior é a ação, porque a banca do Enem diz que é em torno da ação que a gente cria os demais elementos, tá? Então, vamos ler a conclusão para identificar esses elementos. Portanto, a partir dos fatos citados, atribui-se ao governo federal a responsabilidade, já vou colocar aqui na estrelinha, tá? Então, quem que é o agente? Governo federal. Ah, ele que vai agir, que vai executar. Qual que é a ação? Vamos continuar? Atribui-se ao governo federal a responsabilidade de implementar o programa de ação social Mulheres em Foco.
Então, vou colocar aqui, implementar o programa de ação social, a professora vai lendo e digitando, come palavra. Implementar o programa de ação social, vou colocar só dessa forma, né? Mas ali tem até o nome, Mulheres em Foco. Que, a partir de oficinas educativas e integradas em escolas públicas e privadas de todo o país, vou colocar em destaque esse a partir de. A partir de vai me indicar a resposta para um modo, o como vai ser feito. Lembra que o meio é o como. Ah, gente, eu ia esquecendo de colocar as perguntinhas. Vamos lá. A ação, o que vai ser feito? O que? O agente, quem vai executar essa ação? O meio, como? Então, como? A partir de oficinas, por meio de oficinas. Então, vou colocar aqui, a partir de oficinas educativas. E aí, eu ainda tenho que pensar o seguinte, qual que é o efeito? Quer dizer, para que eu vou executar essa ação? A pergunta do efeito é para quê? E o detalhamento? Esse aqui a perguntinha é um pouco mais longa. Que outra informação posso dar? Que outra informação posso dar? O detalhamento, como o nome indica, é um detalhe, é uma informação a mais para um desses agentes, um desses elementos, desculpa. Ou agente, ou ação, ou meio, ou efeito. Vamos continuar lendo ali então. O governo federal vai implementar o Programa de Ação Social Mulheres em Foco. Como? A partir de oficinas educativas integradas em escolas públicas e privadas de todo o país. Tudo isso ao meio, do a partir de até país. Então, o programa que terá por objetivo, olha aí a palavra objetivo me mostra a finalidade, o efeito, levar mais conhecimento e visibilidade acerca do trabalho de cuidado realizado por mulheres no Brasil. Então, efeito, vou colocar aqui, levar conhecimento e visibilidade. Beleza? Levar conhecimento e visibilidade acerca do trabalho de cuidado realizado por mulheres no Brasil para jovens de 10 a 18 anos. Bom, você tinha falado lá que faltam projetos educativos, ações educativas. Então, aqui está mostrando, né, que a solução é justamente uma ação com esse intuito, uma ação que leve esse conhecimento, que seja educativa, por isso há oficinas educativas, para que a gente consiga, então, essa visibilidade. E o detalhamento? Gente, o detalhamento, nesse caso, está no finalzinho, olha só. Desse modo é conectivo, vou colocá-lo aqui em destaque. Desse modo indica o quê? Desse modo indica conclusão, consequência. Então, com tudo isso aqui, espera-se que os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher sejam superados. Então, o que eu estou considerando como detalhamento? Essa outra consequência. Então, o detalhamento do efeito, ele é sempre uma outra consequência. Então, aqui seria isso, desafios sejam superados. Não estou copiando tudo só para caber, tá, gente? Mas é isso, os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil sejam superados. Então, essa outra consequência vai ser o detalhamento. O detalhamento, ele é um elemento que é bom a gente tentar evidenciar mais no texto. O que eu quero dizer com isso? Muitas redações que a gente lê, o estudante coloca várias informações, mas o corretor não consegue identificar um detalhamento. Então, o que pode ser detalhamento? O que o corretor vai considerar detalhamento? Uma outra consequência é um deles, tá? Detalhamento da finalidade vai ser sempre isso. Mas eu vou colocar aqui, deixa eu ver, aqui embaixo, só para ficar mais fácil de todo mundo acompanhar comigo. Estou terminando, né? A gente vai encaminhando aí para o final da nossa aula com esse detalhamento. Detalhamento de ação interventiva do agente, vocês estão acompanhando, né? Aí, ação interventiva, G, agente,
O do meio, meio modo, então M, vai ser um exemplo. Então, se a pessoa tivesse, por exemplo, colocado ali, implementar um programa de ação social, por exemplo, Mulheres em Foco. Então, um exemplo seria detalhamento, nesse caso, detalhamento da ação. Pode ser uma explicação, ou ainda uma espécie de justificativa. Sabe quando coloca assim, que é necessário que o governo, que o Ministério deixa eu lembrar aqui, Ministério da Cidadania, por exemplo. Aí a pessoa coloca justificativa, né, que é aquele responsável por ações em prol da equidade, alguma coisa assim. Eu estou tentando trazer uma justificativa para a gente. Isso seria também um detalhamento. Ou do meio, você coloca lá que são necessárias ações, implementar o programa por meio de campanhas. Aí você coloca um exemplo de campanha, seria um detalhamento do meio, tá? E o detalhamento do efeito ou da finalidade, a gente chama de efeito ou de finalidade, tá? Tanto faz. Vai ser sempre uma consequência do primeiro efeito. Uma segunda consequência, uma segunda finalidade que seja consequência do primeiro. E aí é necessário sempre que eu utilize um conectivo. Então, que use o desse modo ali, né? Ou que eu coloque aqui, consequentemente ocorrerá tal coisa, ou por conseguinte, tá? Para marcar exatamente uma consequência do primeiro efeito. Aí eu consigo elaborar direitinho o meu detalhamento para que o corretor consiga perceber melhor esse elemento. Outra coisa, para a gente fechar, não precisa de mais de uma intervenção, desde que a intervenção que você dê consiga, assim, abordar, né, tudo que foi discutido, então seja realmente uma solução para o problema. Tinha falado da ineficiência do Estado e usou aqui, né, a necessidade do Estado, do governo, agir. Tinha falado da falta de informação, colocou uma ação que se volta para realmente a informação, a educação para a população. Então, juntou tudo que foi discutido. Beleza, pode ser uma intervenção só. Se eu não conseguir fazer isso, aí eu coloco duas intervenções, uma completa e uma curtinha, mais rápida, só para não ficar nenhum problema sem intervenção, porque isso prejudicaria meu projeto de texto. Bom, gente, foi muita coisa. Eu sei que a gente tenta falar, né? Avaliar, analisar aqui o máximo possível. Pode ter ficado um pouco rápido, mas vocês têm a gravação também da aula para que vocês revejam, para que pare, volte, né? Porque o intuito é realmente de você perceber como é que é feita essa avaliação e possa agora, né, aprimorar seu texto. Volta agora nas suas redações, ver o que está faltando você fazer. Está faltando desenvolver um pouco mais a ideia, colocar um repertório mais próximo do tema. Volta lá no seu texto que agora você vai perceber melhor e vai ter aí condições, né, de aprimorar seu texto e atingir a melhor nota possível aí na prova, né, que já está pertinho. Então, continue treinando a sua redação, buscando atingir, então, essas expectativas da banca, tá? Foi um prazer estar com vocês, torcer pelo sucesso de cada um. Grande abraço!